Olá, gente, espero que estejam todos bem. Sou o professor Henrique, vamos dar continuidade aqui na resolução das questões do vestibular da segunda fase da Unicamp. E agora, no primeiro vídeo que eu fiz as questões de números 1 e 2. Então, nesse vídeo, vou fazer com vocês a resolução das questões 3 e 4. O enfoque vai ser mais na escrita da resolução dessa questão, não tanto no conteúdo teórico envolvido em cada uma delas. É mais uma tentativa para você revisar e entender mais ou menos o funcionamento de como se faz uma questão dissertativa do vestibular da Unicamp. Então, novamente, eles pedem resoluções simples e claras, resoluções limpas, com todos os explicitamente deixando explícito a ideia matemática por trás, qual é a teoria que você está usando e os passos necessários para chegar na resposta correta. E tem que deixar bastante claro também, indicado assim, onde está a resposta final do exercício. Então, vamos passar para a questão de número 3, que é a seguinte. Seja a matriz de ordem 2 por 3, dada por essa matriz A e I. Então, seja C a matriz de ordem 3 por 2, cujos elementos são dados por C e J, igual a menos 1 elevado a I mais J, onde o I vai de 1 a 3 e o J de 1 até 2. Então, como que a gente vai construir essa matriz C? A regra de construção foi dada, que é o C e J igual a menos 1 elevado a I mais J. Então, tem a linha e a coluna I e J, onde cada número vai ser menos 1 elevado à soma da posição. Então, no item A, vamos construir quem é essa matriz C. Então, eu coloquei aí já a posição de cada elemento. Então, a C11, que está na primeira linha, na primeira coluna. O C12 está na primeira linha, segunda coluna. C21, segunda linha, primeira coluna. O C22, segunda linha, segunda coluna. O C31, primeira linha, terceira linha, primeira coluna. E o C32 está na linha 3, na coluna 2. Então, colocando a definição de cada entrada, então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 elevado a 1 mais 2, menos 1 elevado a 2 mais 1, menos 1 elevado a 2 mais 2, menos 1 elevado a 3 mais 1 e menos 1 elevado a 3 mais 2. Então, como o sinal de menos, o menos 1 está no parênteses, a potência ela incide também sobre o sinal de menos. Então, vou fazer a regra de sinal para fazer essa potenciação. Então, quando o meu expoente é um número par, o menos 1 elevado a 1 expoente par vai ficar positivo, vai ficar mais 1. E quando é um expoente ímpar, o menos 1 elevado ao expoente ímpar vai ficar menos 1. Então, tem que fazer essa regra de sinais para a construção dessa matriz. Então, aqui eu já deixei ela construída, é a matriz 1, menos 1, menos 1, 1, 1 e menos 1. E agora ele pede quem é o produto A vezes C. Então, a matriz A ele deu, e a matriz C nós acabamos de construir. Eu coloquei nessa disposição o produto, porque eu vou revisar com vocês como que faz o produto de duas matrizes. Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar cada linha da primeira matriz por cada coluna da segunda matriz e somar esses produtos. Então, a primeira entrada vai ser o produto e a soma entre a primeira linha com a primeira coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes menos 1 e 1 vezes 1. Essa seria a primeira entrada e isso é igual a 1. Depois, a primeira linha pela segunda coluna da segunda matriz. Vai ficar 1 vezes menos 1, 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1. E isso é igual a menos 1. Agora, a gente vai para a segunda linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. E aí a gente obtém 1 vezes 1, 2 vezes menos 1, 3 vezes 1. Isso dá 2. E a segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz, a gente obtém a seguinte entrada, 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. E isso é igual a menos 2. Então, o produto A vezes C é igual a matriz 1, menos 1, 2 e menos 2. Então, no item B agora, o que ele está pedindo para a gente? Determine a solução do sistema linear A vezes
a matriz coluna x, y, z igual a matriz coluna 6 e 6 nas variáveis x, y, z, em que x, y e z é uma progressão aritmética. Então, a primeira coisa, a gente tem uma progressão aritmética x, y, z com 3 termos. Na progressão aritmética, a gente tem o termo da frente, né, o próximo termo é o termo anterior, mais uma razão, mais um valor constante. Então, a gente pode fixar o valor central, no caso y, então o z vai ser y mais a razão, e o x vai ser y menos a razão, porque ele está atrás. Então, pela definição, né, de progressão aritmética de razão R, a gente tem a seguinte progressão, y menos R, y e y mais R. Então, a gente tem o seguinte produto, né, A vezes esse vetor, essa matriz coluna, igual a 6 a matriz 6, 6. Então, a matriz A foi dada, e a matriz x, y, z, a gente sabe que é y menos r, y mais r, igual a 6, igual a matriz 6, 6. Então, fazendo esse produto, né, dessas duas matrizes aqui, a gente obtém y menos r, y mais r menos r, e depois y menos r mais 2y mais 3y mais 3r, isso tudo igual a essa matriz aqui. Como aí eu vou simplificar, né, essas duas entradas, e vou obter a primeira entrada é 3y, e nessa segunda entrada aqui, 6y mais 2r, igual a matriz 6, 6. E aí, como que se dá o produto entre duas matrizes, né? A igualdade entre duas matrizes. Eu tenho que igualar elemento a elemento. Duas matrizes são iguais se todas as suas entradas são iguais. Então, eu tenho que ter que 3y é igual a 6, e o 6y mais 2r tem que ser igual a 6, para que eu tenha essa igualdade entre duas matrizes. Vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 2. Vou dividir essa primeira equação por menos 2, e a gente vai obter menos 3y menos r igual a menos 3, né? 6 dividido por menos 2 é igual a menos 3. E então, eu vou somar essas duas equações. Então, para obter essa segunda, eu estou fazendo aqui o escalonamento, eu estou tentando zerar o y. Então, vai ficar 3y mais menos 3y dá 0, e 0 menos menos r vai dar r positivo. E 6 mais menos 3 é 6, é menos 3. Então, a gente obtém que o r é menos 3. Então, se o r é menos 3, da primeira equação aqui já sabemos que o y tem que valer 2, né? 3 vezes 2 é igual a 6. Então, portanto, x, y, z é igual a 2 vezes menos 3, que é a razão, o 2, que é o termo central, o y, e 2 mais menos 3. E aí a gente obtém como resposta o 5, 2 e menos 1. Então, essa foi a resolução do item B. Aqui trabalhando diversos conceitos então, de progressão aritmética, multiplicação de matrizes, igualdade de matrizes e escalonamento. Claro que há outros modos de resolver, a gente não precisa necessariamente fazer o escalonamento, né? A gente poderia simplesmente multiplicar a equação de cima, por exemplo, por menos 2 e somar as duas equações, mas é basicamente o que foi feito aqui também. Só para frisar a ideia do que seria um escalonamento de sistemas lineares, né? Então, vamos para a próxima questão. Então, a figura abaixo exibe no plano cartesiano o gráfico de y igual a raiz quadrada de x para x maior ou igual que zero, em que os pontos A e B têm abscissas xa igual a positivo e xb igual a b maior que A. E O é a origem do sistema de coordenadas. Então, a gente tem este gráfico aí e ele quer saber, item A, prove que os pontos A, B e C, onde C é raiz quadrada de menos AB e zero, são colineares. Então, aqui a gente tem que lembrar do que são pontos colineares, né? Pontos colineares são pontos que definem uma única reta. Quando a gente tem 3 pontos, a gente tem que lembrar da condição de alinhamento de 3 pontos. Quando que 3 pontos são colineares, né? Ou seja, quando os 3 pontos pertencem a uma mesma reta. Os 3 pontos pertencem à mesma reta se o determinante desses pontos for igual a zero. Então, se eu tenho 3 pontos, x1, y1,
B igual a x2, y2 e C, x3, y3, eles são colineares se e somente se eu tenho esse determinante aqui verificado. Então, no caso em que o ponto A é igual a e raiz de A, então aqui eu tenho a minha abscissa e a minha ordenada, né? A ordenada vale quanto que é o valor da função naquele x, né? Então, o ponto A é igual a raiz de A, o ponto B é B raiz de B, e o ponto C ele deu, que é menos raiz de AB e zero. Então, vamos calcular o determinante desses três pontos aqui e verificar se eles são iguais a zero ou não. Então, vamos aplicar aqui a regra de Sarros. Você pode fazer o determinante de outros modos, mas o Sarros é o método mais comum, assim, digamos. Então, eu tenho a seguinte matriz. Então, A raiz de A, eu estou colocando cada ponto nessas entradas aqui. E aí eu completo com o número 1 aqui. Então, A raiz de A, 1, depois o B raiz de B, 1, e depois o C, que é menos raiz de AB, 0 e 1. Vou calcular o determinante copiando as duas primeiras colunas. E aí faço a multiplicação lá de acordo com a regra, diagonal multiplicando a diagonal principal, né, nessa direção aqui, A raiz de B, 1, mais raiz de A vezes 1 vezes menos raiz de AB, mais 1 vezes B vezes 0. Né? Então vamos lá. E depois subtraindo. Raiz de 1 vezes raiz de B, menos raiz de AB. Né? Então, como que vai ficar esse produto? Vai ficar A raiz de B vezes 1, mais raiz de A vezes 1 vezes menos raiz de AB, então vai ficar negativo aqui, mais 1 vezes B vezes raiz de menos AB. E depois as diagonais secundárias aqui, né? E a gente simplifica, vai ficar A ao quadrado raiz de B, né? Para eu colocar o A dentro da raiz, eu elevo ele ao quadrado novamente. Aqui é a mesma coisa. E aí eu posso ir cancelando os termos semelhantes, né? Então, vai sobrar A quadrado B, cancela com esse daqui. Aliás, com esse daqui. E esse aqui cancela com este. Então, cancelei todos os termos, né? Então, ficou igual a zero. Então, de fato, os pontos A, B e C são colineares. Então, basta verificar essa condição de existência. Então, no item B, o que ele pede? Para B igual a 3, determine o valor de A, para o qual a distância da origem ao ponto A é igual à distância do ponto A até o ponto B. Então, eu quero que a distância entre OA seja igual à distância entre A e B. Como que nós fazemos isso? Então, a gente tem esses para B igual a 3, então vai ficar A, o ponto A vai ser A raiz de A, o ponto B, então, vai ser 3, e raiz de 3, e o ponto O, que é o 0, 0. Então, como a gente calcula a distância entre dois pontos? A gente aplica o teorema de Pitágoras, né? A gente enxerga, por exemplo, se a gente desenhar, partindo de A, um segmento horizontal, e depois, partindo de B, um segmento vertical, eles vão se cruzar em um ponto, formando um triângulo retângulo ali, de hipotenusa AB. Então, a distância entre esses dois pontos é o valor dessa hipotenusa AB. Então, como que a gente vai calcular essa distância? Pela diferença ao quadrado desses pontos. Então, vai ficar a raiz quadrada de A de 3 menos A ao quadrado, mais raiz de 3 menos raiz de A, tudo ao quadrado. Eu abro esses quadrados e vou simplificando tudo. Eu não vou fazer todos os passos aqui para não ficar um vídeo muito longo. Mas a gente, na hora que abrir esse quadrado e abrir este quadrado e simplificar, a gente obtém A ao quadrado menos 5A menos 2 vezes raiz de 3 vezes A mais 12. E agora a distância entre o ponto O e o ponto A vai ser dado por A menos 0 ao quadrado e raiz de A menos 0 ao quadrado. Isso então vai ficar raiz de A ao quadrado mais A. Então, a gente quer que a distância entre os pontos AB e OA sejam iguais. Então, a gente iguala essas duas equações aqui. Então, vai ficar raiz de A ao quadrado mais A é igual a A quadrado, raiz quadrada de A quadrado menos 5A menos 2 vezes 3 menos 2 vezes a raiz de 3A mais 12.
vou elevar ambos os lados ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado mais a. Eu corto as raízes e a gente obtém a ao quadrado menos 5a menos 2 vezes a raiz quadrada de 3a mais 12. E aí, simplificando, né, passando de um lado, passando para o outro e dividindo, então a gente obtém que esse a aqui mais 5a dá 6a, menos 2 vezes raiz quadrada de a, menos 12. Isso tudo igual a zero. E esse a ao quadrado cancela com este a ao quadrado aqui, né? E aí a gente obtém que 3a, dividir todo mundo aqui por 2, então ficou 3a e menos raiz de 3a, menos 6 igual a zero. Aí o que está sacado? Como que a gente vai resolver essa equação? A gente transforma ela numa equação de grau 2, desse jeito. A gente vai chamar de x o número raiz de 3a. Chamando este número aqui, raiz de 3a de x, a gente pode então eleva essa equação aqui ao quadrado e a gente obtém que x ao quadrado é igual a 3a. A hora que a gente descobre que x ao quadrado é igual a 3a, onde é 3a, a gente substitui por x ao quadrado. Então vai ficar 3a, que é o x ao quadrado, menos raiz de 3a, que eu chamei de x mesmo, e menos 6 igual a zero. Resolvendo essa equação aqui de segundo grau por Bhaskara, a gente chega nos valores menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Então, como o a é um valor positivo, porque ele falou que o ponto A é positivo, né? Ele está à direita da origem, temos que o x tem que ser positivo. Então, ou seja, o x é igual a 2. Que o x aqui é outra raiz, né? Tem duas raízes aqui. Tenho menos 1 mais 5, que daria 4 dividido por 2 dá 2, positivo. E menos 1 menos 5, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, vou considerar apenas a raiz positiva, que é o número 2. Portanto, x igual a raiz de 3a, x é igual a 2, né? Elevo ambos os lados aqui ao quadrado, corto a raiz, vai ficar 2 ao quadrado, 4, é igual a 3a. Portanto, passando o 3 dividindo, vou obter a igual a 4 terços. Então, para que a, b e c sejam colineares, eu esqueci de me tirar ali, ficou na frente, né? Perdão. Para que a, b e c sejam colineares, a gente tem que ter que o a é igual a 2 terços. Então, a gente aqui resolveu mais uma questão do vestibular da Unicamp, da segunda fase. Espero que tenha ficado claro, né, a resolução e que tenha ficado limpa, né, a resolução e bastante evidente aonde está a resposta. Então, logo mais eu vou colocar a resolução das duas últimas questões do vestibular da segunda fase da Unicamp. Então, até mais, gente. Obrigado.